Passei 30 dias lendo a Bíblia e o que eu aprendi, o que foi importante para mim, o que deixou de ser também, eu vou falar nesse vídeo. Bem, estou usando 2 exemplares aqui. Um é um presente, os dois são presentes, para falar a verdade. Bíblia Leitura Diária, é um devocional diário, e Técnicas de Memorização. Pra falar a verdade, eu não encontrei, apesar que eu não tô usando ela para ler. Mas assim, ela faz uma leitura, ela mostra onde você tem que ler a Bíblia toda. E ela não é para você começar do começo e ir até o final do jeito que tá escrita, né? Não, ela mostra... Primeiro, por exemplo, ela começou no Gênesis, né? Em uma parte, tal versículo, tal versículo. Depois você já vai para Mateus. Então você começa no Velho e o Novo. Então você tá lendo os dois ao mesmo tempo. Você lê trechos e trechos disso. E também você Salmos e Provérbios também. Então você divide a Bíblia em 3 e continua lendo. Eu tô gostando por causa disso. Então ela me mostra onde eu vou para procurar. E eu uso a tradução do Novo Mundo, também um presente, pode ver que tá bem surradinha. Minha primeira Bíblia, essa Bíblia, ela tem anos que eu tenho ela, 2013 talvez. E basicamente eu entendo melhor lendo ela, né, usando ela. E, bem, tô gostando de continuar usando ela. Enfim. Quero ter uma colinha aqui também para não me perder e quero dizer para vocês, eu voltei a ler a Bíblia dessa maneira porque eu precisava de um direcionamento. Não estava tão claro as coisas que vêm acontecendo na minha vida, né? E que a era da tecnologia deixa bem claro que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, na nossa vida é coisas acontecendo dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, fisicamente, internamente, mentalmente. Então é muitas vertentes acontecendo e você fica meio que perdido, sambando, deixando a vida te levar. Eu me encontrei nesse momento e vi que, pô, não é isso que eu quero, não é. E sabe, eu já li a Bíblia antes, não toda assim completa, mas estudava ela e via que eu vivia melhor naquela época, eu vivia melhor com esse hábito de ler a Bíblia. Então foi um dos motivos que me fez retornar, ter esse direcionamento. E tudo que eu for falar aqui, né, tudo obviamente, mas é tudo pessoal. Minha experiência pessoal com a leitura dessa palavra de Deus. E nesses 30 dias que eu li a Bíblia assim, eu senti muita melhora nas coisas fluírem, sabe? Tem um versículo, não vou me recordar, não vou citar ele, citar o teor apenas dele, que ele fala basicamente que você deve deixar os seus fardos com Deus, as suas preocupações com Deus. Ou seja, em oração, você abrir seu coração. Olha só, é você deixar os seus problemas para que Deus te dê tanto direcionamento para resolvê-los, que muitas vezes a gente pede para poder, Deus, resolve aí, resolve para mim, tipo, toma. Mas sendo que você tem toda a capacidade, Deus te criou com essa capacidade de resolver problemas, você só precisa de direcionamento, de mais conhecimento, talvez, sabe? Cada contexto é um contexto. Então, você pedia para Deus essa fluidez. E eu senti essa fluidez, porque muitas coisas que antes me deixavam muito preocupados, não é mais uma preocupação pelo nível que é, sabe? Talvez é uma coisa muito séria e realmente tá aqui, muito alta, né? A preocupação, só que você tem que aprender a lidar com ela, a maneira como você lida. Você vai lidar, tá, pare a pare com o problema, ou você vai lidar além do problema, ou até abaixo do problema, porque se você aprender isso, a vida que vai mostrar, eu ainda estou aprendendo, é você saber lidar com as coisas. Porque as coisas vão acontecer e vão continuar acontecendo. Isso não tem como parar. Fico de aprendizado muito bem com isso. Eu percebo, principalmente por retomar um hábito, por já ser uma coisa minha, isso serve até para todos os hábitos. É que você meio que constrói tudo aquilo mesmo da sua realidade, do seu ambiente, né? Por exemplo, eu tô aqui, não vou conseguir mostrar aqui, que eu não quero perder esse ângulozinho. Tá, vou mostrar assim. Tá crescendo mato. De novo, porque é uma coisa que eu já cuidei, porém, normalmente, eventualmente, choveu e as coisas acontecem, os matos voltam a crescer. E se eu não cuidar, se a gente não cuidar, se a gente não tiver o hábito de fazer as coisas, que eu tô querendo dizer no final de tudo, as coisas vão ficar deixadas, vão ficar abandonadas. E quando se fala em hábitos e fala de si, pô, você tem que construir aquilo que vai ser acumulativo para você e que te vai entregar com juros, sabe? O que eu quero dizer? O longo prazo ele vem para todo mundo, fato. Só que quando ele vier, ele vai, que vai vir, obviamente, ele vai vir para te cobrar ou para te pagar. Então,
que hoje você está fazendo para que no futuro você receba em juros, que seja ruim ou que seja bom, entende? Eu vi e vejo, e o Rei Salomão mesmo falou isso, o homem mais inteligente do mundo, mais próspero, tinha muita coisa, muitas coisas. Ele falou no fim da vida que não dá para viver uma vida sem Deus. Então só aí já é, né, uma base pelo qual esse hábito, retomando esse hábito de ler a Bíblia, ele tem causado em mim. E, pô, é uma satisfação imensa saber que você não tá caminhando sozinho. Acreditar em algo que é superior a você, que te criou, pra te abrandar. E retomar esse sentimento, por me conectar com ele na Bíblia, é muito forte. Mas uma coisa até que lembrei aqui, que eu gostaria de citar, é que nesses 30 dias também, e isso é uma coisa para eu ficar atento, porque o input que você dá é a oração. E o output que você dá é a leitura da Bíblia, porque é a resposta que você recebe. Só que muitas vezes a resposta, ela pode não vir de imediato. O que muita gente faz? Deus, por favor, me dê tal, resolve isso pra mim. Será mesmo? Isso pode até funcionar momentaneamente, pode até bater num texto ali que, pô, velho, isso foi feito pra mim. Porque isso tudo aqui foi feito pra você. Tudo isso foi escrito pensando em você, sabe? Pensando na existência da humanidade. Só que se você ficar refém disso, eu acredito que é muito ruim. Por isso é melhor você construir esse hábito. Tanto de conversar, quanto de receber, que é a leitura, né? De receber a resposta. Porém, eu mesmo não consegui conversar tanto nesse período. Antes eu lembrava, tipo, pô, eu vou ler a palavra de Deus em respeito, eu vou pedir a ele a orientação, como eu posso entender isso de maneira correta para minha vida, o que eu vou ler agora. É um pedido em oração, porque para uma coisa logo em seguida que eu vou fazer, acompanhar, seguir o cronograma dessa outra Bíblia, para poder acompanhar na outra, enfim, só tô usando traduções diferentes, para o mesmo fim. Sou devedor com relação a isso, eu não tenho orado tanto quanto eu deveria. E fica aí, né, pra mim esse alerta, né, porque tem que ser uma via de mão dupla, né, via de mão duplas. Eu acredito tanto no conhecimento da Bíblia, pela história mesmo, por tantas pessoas quererem destruir esse livro, pela revolta que causou, sabe, e não conseguirem, né. Então, se não conseguiu, realmente, né, em contrapartida, muitos já se perderam, né, com certeza, muito conhecimento que estava em livros, pessoas, não sei, no passado, com certeza alguém escreveu alguma coisa que todos os exemplares foram dizimados da Terra, então esse conhecimento também morreu junto com a pessoa, sabe? Mas a Bíblia não, a Bíblia sobreviveu, ela é uma sobrevivente. E tem mais de 1000 anos que existe Bíblia, sabe? Então, pô, com certeza esse livro tem alguma coisa para me ensinar, com toda a certeza absoluta do mundo. Então, por que não ler? E como eu falei, né, questão de oração e leitura, que deveria andar juntos, ou pelo menos deveria andar mais juntos, com a minha experiência lendo nesse mês, né, esses 30 dias. Cara, é o seguinte, eu falo com toda certeza, toda vivência, e pelo que eu sinto, os meus dias são melhores quando eu começo com Deus, quando eu começo com a palavra dele. E eu não sigo nenhuma religião, sabe? Eu só acredito naquilo que foi escrito. Muito bem. E também tenho a tranquilidade em dizer que, no final, tudo que eu fiz aqui na minha existência, que é uma das coisas que eu acredito, elas vão ser prestadas com Deus. Então é minha relação com Deus que vai contar com isso, sabe? E, pô, é tranquilo saber disso, tá? Isso não me gera ansiedade nenhuma. Então, até para encerrar esse vídeo, eu tenho total certeza, ao vento, tenho total certeza de que eu quero continuar começando meus dias com Deus. Quero começar meus dias sendo iluminado pelo Criador e por todo o conhecimento que a sua palavra tem a nos dizer. Então, uma das coisas que eu tenho adicionado pela manhã, além da meditação, agora, né, mais assíduo ainda com a oração, como eu disse, a leitura da Bíblia. Também tenho outras coisas que eu faço de leitura, de escrita, que eu poderia falar em outros vídeos, e vou falar com certeza. Fica aí. Usa isso para te guiar, para te ensinar, sabe? Você não se apegue a religião nenhuma, eu aconselho isso. Mas se apegar é melhor também, porque você tem uma comunidade de pessoas que acreditam na mesma coisa que você e que se ajudam, sabe? É uma coisa que eu posso dizer que sinto falta e é recomendável, sim, você tá no meio de pessoas boas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Acompanha no meu canal que tem mais outros vídeos também. E comenta aí o que você achou, o que você recomenda que eu continue fazendo aqui. E até o próximo vídeo.